Nem tudo são flores. É preciso ser uma pessoa muito forte mentalmente para conseguir passar por algo assim. Como é por dentro da prisão feminina de Ohio, onde Mackenzie Shirilla, condenada por duplo homicídio, cumprirá pelo menos 10 anos, talvez mais? Estamos recebendo informações privilegiadas de uma ex-detenta sobre tudo, desde as regras que Shirilla supostamente foi pega quebrando, até os privilégios que ela pode estar recebendo atrás das grades. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Histórias de sucesso individual são populares, mas John Morgan afirma que a vida real não é assim. O grande John Morgan, pessoal, em seu novo livro, A Vida é Sorte. O fundador da Morgan & Morgan fala abertamente sobre o papel que a sorte desempenha no sucesso e como reconhecer as oportunidades quando elas aparecem. E aquela semente teve apenas sorte. De entregador de jornais a fundador do maior escritório de advocacia de lesões dos Estados Unidos, Morgan narra momentos decisivos. É um livro de instruções sobre como encarar a vida, a sorte e, no fim das contas, o sucesso. Não é outro livro de memórias de bilionário com conselhos clichês. É honesto, direto e traz lições sobre transformar sorte em algo maior. Espero que as pessoas leiam e valorizem. Compre A Vida é Sorte agora na Amazon em fortepeople.com/vidaefortepeople.com Vida e Sorte. Então, temos falado muito sobre Mackenzie Shirilla ultimamente. Ela voltou às manchetes após o lançamento do documentário da Netflix sobre o acidente, que renovou o interesse e a atenção ao caso fatal pelo qual Shirilla foi condenada por causá-lo intencionalmente. Em julho de 2022, na época, com 17 anos, ela bateu seu carro contra a lateral de um prédio de tijolos em Strongsville, Ohio, destruindo o veículo e matando os 2 passageiros. Seu namorado, Dominic Russo, de 20 anos, e o amigo deles, Davion Flanagan, de 19 anos. Shirilla sobreviveu de forma incrível e disse aos investigadores que deve ter desmaiado, pois não se lembra do que aconteceu. Até hoje, ela diz que não sabe o que aconteceu. A cena deixou os policiais que atenderam a ocorrência quase sem palavras. Rádio, precisamos de 2 ocupantes aqui dentro. Wi-Fi da Montanha Norte conectado. Estou livre, pessoal. Rádio 3. Temos 3 ocupantes. Ocupação livre no rádio. Ninguém está consciente. Ninguém está respirando. Ninguém está respirando. Certo. Quebra aquela janela. Meu Deus, cara. Quem pode ouvir minha voz? Quem está aqui dentro? Motorista. Rádio. Motorista. Respirando, respirando. Inconsciente. Ei, eu... Cópia. Rádio, há alguma tração para a frente? Venha aqui. Tudo bem. Você precisa de uma faca? Aqui. Isso é ruim, pessoal. Espera, ela está viva. Temos que tirar ela daqui de algum jeito. E Shirilla reafirmou sua inocência em um julgamento sem júri, diante de um juiz. Aqui, os promotores mostraram a linha do tempo do relacionamento tóxico dela com Dom e o possível planejamento do acidente, reforçado por uma visita ao local. Nos dias anteriores, o que parecia ser uma completa falta de remorso em mensagens de texto e nas redes sociais. No período após o acidente, as evidências físicas sobre o acelerador e o carro, e como não houve nenhuma falha, e como o pé dela nunca tocou no freio. Uma juíza de Ohio acabou considerando ela culpada de uma série de acusações, incluindo assassinato. E na sentença, a juíza explicou o motivo da punição que aplicou. Mackenzie, é bem provável que você passe o resto da vida na prisão. Isso não vai depender de mim. Isso vai depender da Conselho de Liberdade Condicional. E isso vai depender muito de você. Eu entendo que a dor nesta sala quer que eu imponha a sentença mais severa. Mas eu não acredito que essa seria a sentença apropriada, porque eu realmente acredito que Mackenzie não estará livre em 15 anos.
Ela foi sentenciada na segunda acusação, o assassinato de Davion Flanagan, a 15 anos a perpétua. Ela foi condenada pela primeira acusação, o assassinato de Dominique Russo, a 15 anos de prisão perpétua, a serem cumpridos simultaneamente, com crédito pelo tempo já cumprido. O que aconteceu? Sherilla foi enviada ao Reformatório Feminino de Ohio, em Marysville, uma prisão inaugurada há mais de 100 anos com capacidade para 2.000 detentas, e foi lá que Sherilla estava quando ela sentou para sua primeira entrevista diante das câmeras para o documentário da Netflix. Sobre sua vida na prisão, ela disse: "É muito difícil aqui. Tento acordar e ser a melhor pessoa possível, evitando problemas. Não passo um momento sequer em que eu não pense em Dom e Davion." Mas o pouco tempo dela em Marysville até agora não foi isento de polêmicas, porque conseguimos acesso ao registro prisional dela, que nos dá uma ideia dos problemas que ela aparentemente foi acusada de causar. Em maio de 2024, Sherilla se envolveu em problemas por estar no lugar errado na hora errada. O agente penitenciário escreveu na data acima, por volta das 23h40, a detenta Sherilla, W111780, foi vista na sala de convivência do segundo andar conversando com seu tablet. Este é o segundo incidente em que a detenta Sherilla foi encontrada na sala de convivência após o recreio. A detenta Sherilla está sendo acusada de violar a regra 5.6 por estar fora do local permitido. Em um relatório de acompanhamento, Sherilla disse, abre aspas, que simplesmente não sabia. Ela aparentemente admitiu isso. O oficial da audiência a considerou culpada. Ela recebeu uma advertência verbal. Poucos meses depois, outro relatório de conduta foi registrado. Abre aspas. Na data e horário acima, eu, agente Bryce, fazia buscas aleatórias nos beliches. Durante minha busca na cela da detenta Sherilla, encontrei 2 pares de calças do uniforme alteradas, um ventilador com o nome e número riscados, e Sherilla escrito do mesmo lado, além de 4 fotos de revistas com nudez. Por isso, vou autuá-la por violação 12.3 posse de propriedade de outra detenta e 12.7 posse de contrabando. Segundo o relatório da prisão, Sherilla declarou: "Eu estava mesmo com o ventilador e as calças, entreguei ao almoxarifado e fui autuada." Então, aparentemente, Sherilla perdeu o acesso à cantina por 30 dias por causa disso. Ela foi advertida várias vezes por, aparentemente, usar roupas que haviam sido alteradas ou estavam sendo usadas de forma incorreta. Você tem esse relatório de abril de 2025. Isso chamou a atenção porque diz: "Abordei a interna Sherilla no escritório da gestora de caso Jones para levá-la ao banheiro e verificar se estava vestida adequadamente." A interna Sherilla esteve no escritório do Sr. Ham, que pediu seu moletom, pois estava alterado e era considerado contrabando. A interna disse que ele não podia ficar com o moletom, pois ela não estava vestida adequadamente por baixo. Quando eu disse a ela que a levaria ao banheiro para garantir que ela estivesse vestida adequadamente, assim eu poderia pegar o moletom dela, ela respondeu: "Se ele ficar excitado", e então usou uma gíria para a ereção, "por causa do jeito que estou vestida, a culpa é dele." Ao chegar ao escritório da senhorita Jones, pediu que ela a acompanhasse ao banheiro porque não se sentia confortável. No banheiro das internas, a interna Sherilla abriu o moletom e estava só de top esportivo, com a camisa do uniforme totalmente desabotoada. Ela foi orientada a abotoar a camisa e me entregar o moletom alterado. O tempo todo em que estávamos no banheiro, ela foi muito desrespeitosa e falava em tom alto, perguntando se tudo o que nos preocupava era o casaco alterado dela. A detenta Sherilla já recebeu vários relatórios disciplinares por roupas consideradas contrabando. Ela recebeu novos uniformes do Estado em troca das roupas alteradas. O moletom dela claramente foi ajustado nas laterais e ficou muito justo nesta IP Sherilla. E então você tem isso. Em agosto de 2025 houve outro incidente, este envolvendo alegações de atividade sexual. Um relatório de conduta afirma que a IP colocou as mãos dentro da calça de IP Sherilla, na região das nádegas. Sherilla negou o ocorrido dizendo: "Não permiti que ela me tocasse e nunca fui advertido por sexo. Isso não sou eu, não faço esse tipo de coisa." Veja todos os relatórios de má conduta de Sherilla no app Long Crime Plus. O arquivo completo do caso Mackenzie Sherilla está disponível. Temos imagens da câmera da polícia, fotos das evidências, relatórios e ligações da prisão. Você pode conferir tudo lá. Agora, queríamos saber como é realmente a vida nessa unidade prisional para Mackenzie Sherilla. Tive a chance de conversar com Jess Dennison, ex-detenta da penitenciária feminina de Ohio.
E os vídeos dela viralizaram desde que o acidente foi exibido na Netflix, porque ela está revelando detalhes dos bastidores sobre a vida nessa prisão feminina. E vou te dizer, a história da Jess é única. Ela disse que era estudante avançada de ciências e química no ensino médio e usou essas habilidades para sustentar o vício em drogas. Ela foi condenada a Mosuadissé a passar 3 anos na prisão de Marysville, com apenas 19 anos por fabricação ilegal de drogas. Ela conseguiu a liberdade antecipada. Ela teve uma recaída. Ela voltou para lá. E acabou de nos contar que foi a primeira mulher a conquistar um diploma real de ensino médio, em vez de um JED nessa prisão, e recebeu uma cerimônia de formatura. Ela diz que está limpa e sóbria há 8 anos. É uma conquista notável. E desde que o caso dela voltou às manchetes, Jess tem postado vídeos nas redes sociais falando sobre o tempo que passou atrás das grades e respondendo às perguntas de todos. Então tivemos a chance de conversar com ela. Dá uma olhada. Hora de chamar Jess Dennison para comentar. Jess, muito obrigado por dedicar seu tempo, de verdade. Só para todos saberem, você esteve no reformatório de Ohio. Quanto tempo ficou lá? Cerca de 7 anos e meio, em 3 passagens, quando eu era bem jovem adulta. Só para esclarecer, você não teve interação com Mackenzie Shirilla. Ela foi para lá depois da sua época. Não. Não, eu já estava lá antes de Mackenzie Shirilla começar o fundamental. Ok. Eu realmente quero ouvir a sua perspectiva para saber como é lá. Como é a vida dela, de modo geral? O que devemos saber sobre essa instituição que não estamos entendendo só de ler sobre ela? Sim, tem muita coisa envolvida na mentalidade de uma prisão feminina. É bem diferente de uma prisão masculina. Não é nem de longe tão violenta. Lá, há mais do drama típico do ensino médio. Enquanto ela não enfrenta tantas consequências em um ambiente menos violento, como seria entre homens, está sendo confrontada por ter machucado crianças. Numa prisão masculina, teria ainda mais responsabilidade por isso. Em vez disso, ela é uma garota muito popular no momento, infelizmente. E isso é interessante porque você imaginaria popularidade, status de celebridade. Eu tenho que imaginar que ela é tipo a detenta mais conhecida lá dentro. Em outros lugares isso seria perigoso. Aqui não tanto. Correto, isso mesmo. Infelizmente, na penitenciária feminina de Ohio, isso traz muita notoriedade para você. A popularidade dela cresceu porque todos no complexo ligam para casa e as famílias compartilham informações sobre o documentário do acidente. Todos querem saber quem ela é, conversar e dizer estive na prisão com ela. Foi estranho para você ver eles filmando um documentário no reformatório de Ohio? Digo, você já viu algo assim antes? Sim, às vezes Kim Kardashian trabalhava com algumas meninas para obter liberações antecipadas. Documentários não são novidade lá. Mas o que é estranho é eles filmarem a pessoa e depois deixarem ela, que está no documentário, simplesmente na população geral para todo mundo conviver depois. Isso sim, isso é diferente. Me explique por que isso é um problema. Então, isso vai atrair todo mundo para perto dela. E embora a personalidade dela já seja bem forte, isso vai atrair ainda mais coisas para ela, o que amplifica a situação. Lá dentro, há poucas distrações e não se quer que as mulheres se distraiam entre si. Por isso existem coisas como tablets e música, para distraí-las e evitar que foquem umas nas outras. Isso fará todas as mulheres focarem nela. Como é a vida lá? Tipo, como é? Você acorda, você vai dormir. Como é um dia inteiro lá? A prisão que todos imaginam, na verdade, é só o setor de admissões. Então, quando você chega lá, toda mulher do estado de Ohio passa pelo MCC, que é um dormitório de admissões. Nesse período, você fica de 30 a 60 dias trancada, sem sair, em um dormitório aberto com outras mulheres recém-chegadas, até concluir todos os exames médicos. Você recebe o seu nível, que pode ser um de 3 níveis em Ohio. As mais jovens e menos violentas recebem o nível 1. Já se você tem uma acusação violenta ou reincidência quando já voltou algumas vezes, você é nível 2. E se você comete os crimes mais hediondos, você é nível 3. Mackenzie Shirilla se encaixa nesse nível 2. Então, assim que ela sair do dormitório de admissão, ela vai para a população geral e terá acesso total a tudo. O que acham que ela deveria estar passando foi só nos primeiros 30 dias. Agora ela pode acessar 2 caixas de comida e uma de artigos diversos por ano, escolhendo itens em revistas fornecidas pela prisão, como compras online. Pode comprar roupas. Ela pode comprar agasalhos, chapinhas, secadores de cabelo, babyliss, maquiagem. A maioria dessas coisas serve para as mulheres se sentirem mais normais lá dentro.
Mas você vai ver os programas prisionais versus o consumismo entrando nos contratos com empresas privadas, que é o que essas caixas representam. São empresas de fora tentando vender o máximo que a prisão permitir lá dentro. E são apenas algumas coisas, mas para uma detenta é muita coisa. Ela tem acesso a muitas coisas. Normalmente você pensaria que se ela recebe coisas legais, isso a colocaria na mira, certo? Ela tem acesso, recebe dinheiro e doações, não é assim? Não é o caso. Infelizmente, isso só aumenta a popularidade dela. Pois lá dentro, o status depende do que você tem, não de quem você é, do que fez ou de onde veio. Então, enquanto você tiver todas as coisas legais, você vai ter amigos ao seu redor. Isso só aumenta a popularidade dela e faz com que as pessoas queiram conhecê-la ainda mais. E quanto aos iPads? Sim, os tablets são divertidos e interessantes. Novamente, tudo se resume a não querer que essas mulheres foquem umas nas outras. Então, existem tablets pessoais que você pode pedir pela JPay, onde pode baixar músicas, pagar por elas e fazer o download diretamente no seu tablet. Essa foi a primeira coisa que melhoramos em relação ao rádio FM/AM. Quando perceberam que funcionava, a GTL, empresa de telefonia das prisões de Ohio, criou um tablet próprio para todos os detentos. Não é necessário comprar e é possível fazer ligações da cama. Você pode enviar mensagens de texto de 5 ou 10 segundos que também pode mandar da sua cama. Então, eles expandiram isso bastante. Se conseguir isso, pode adquirir serviços de streaming para ver filmes, séries e ouvir milhões de músicas, como no YouTube. É uma loucura. Ela precisa trabalhar ou pode só ficar assistindo filmes o dia todo? Então, toda detenta é obrigada a ter um emprego. Agora, você pode escolher de que forma quer participar dos programas, de que forma quer trabalhar lá dentro. Ao entrar, todos recebem primeiro emprego, geralmente no CFS, o refeitório. E isso é horrível. Você trabalha com a pior comida numa pia de louça por 8 a 12 horas por dia, igualzinho a um emprego normal. Enquanto isso, você pode ter sorte e conseguir um trabalho como o meu, de reclaim, que consiste em levar uma lata de lixo ao compactador uma vez por dia, e esse é todo o seu trabalho designado pelo Estado. Mas todos precisam trabalhar. Posso te perguntar algo? Estávamos conversando antes. Você vai voltar para lá. Você vai voltar como parte de um programa de ex-participantes. Existe algum cenário em que você poderia falar, conversar, trocar uma ideia com Mackenzie Sheila, dar algum conselho para ela? Só se ela decidir participar de um programa para o próprio bem. Como eu disse, cada detenta tem a oportunidade de montar sua própria programação. Você pode decidir se quer entrar na faculdade, se quer participar do programa Tapestry, como eu fiz, que tem a maior taxa de recuperação de todo o estado de Ohio, com 27%. Então, ela tem centenas e centenas de programas nos quais poderia entrar. Se ela entrasse no Tapestry no ano que vem, no Dia dos Ex-Participantes, eu com certeza poderia ir lá e ser mentora dela. Mas isso é uma escolha pessoal. Ela pode optar por não participar de programas, mandar no pátio, dormir o dia todo, faltar ao trabalho designado e não fazer nada. Isso é uma escolha. Isso afetaria a condicional dela, certo? Ela já se prejudicou na condicional. O Conselho de Liberdade Condicional dá às pessoas certa autoconfiança que, na minha opinião, as prejudica a longo prazo. Quando algumas das detentas têm mais tempo de pena, elas se enchem de ilusões achando que o recurso vai tirá-las da prisão mais cedo. Infelizmente, pelos relatórios, não parece que ela esteja se importando com o seu comportamento agora. Essas juntas de liberdade condicional sempre te negam, como a gente diz, você recebe uma negativa de 5 anos toda vez. Então, raramente, para qualquer infração que tenha uma sentença de prisão perpétua, eles concedem a liberdade condicional logo na primeira audiência ou na primeira reunião de liberdade condicional. Se houver qualquer relatório de conduta no histórico, você recebe ao menos 2 negativas. Ela já tem vários. Em 10 ou 15 anos vai ter que responder pelo que fez quando chegou. Ela ficará rapidamente decepcionada e humilhada ao ver, com o tempo, pessoas entrando, saindo e nunca mais falando com ela. O próprio documentário te faz acreditar que ela pode ter dificuldade para conseguir uma liberação antecipada? Sim, sim. Só o fato de que ela nunca disse o que aconteceu naquela noite. Ela afirma que não consegue se lembrar. A Junta de Liberdade Condicional não vai aceitar isso. Você está lá para se reabilitar, participar de programas, melhorar e assumir responsabilidade, mas ela não faz nada disso. Os 5 primeiros anos são cruciais para a Junta de Liberdade Condicional.
Quando, se você tiver a oportunidade de eventualmente falar com ela, tipo, se ela realmente aproveitar essa chance para, como você disse, se tornar uma pessoa melhor e se encontrar com você, o que você diria para ela? Acho que eu perguntaria a ela o que ela diria para si mesma quando chegasse à idade de ser libertada. O que ela perguntaria a si mesma quando era mais jovem, ao entrar. É assim que você quer ser lembrada? Quer ser vista como alguém que não assumiu responsabilidade, não mostrou remorso, nem contou a verdade para encerrar a situação? Vai continuar presa ao vício e à personalidade compulsiva? Ela precisa trabalhar em si mesma, ela precisa de reabilitação, ela precisa de terapia cognitivo-comportamental, e isso só começa quando ela perceber que ela sozinha é responsável por isso. E esta clínica oferece a ajuda se você quiser. Centenas e centenas de programas incríveis. Você pode escolher sua própria programação, você pode se inscrever no que quiser ou não quiser. Obtive 7 certificações estaduais, 2 diplomas universitários e fui a primeira mulher em Ohio a conquistar o diploma do ensino médio em vez do GED. Ela tem toda a oportunidade de sair sem dívida estudantil, estar totalmente em dia com a educação dela e mudar a vida dela aos 30 anos se ela sair em liberdade condicional antecipada. Mas não seria difícil, considerando a notoriedade dela, considerando pelo que ela foi condenada, não seria muito difícil para ela, eu não sei como seria essa vida do outro lado? Acho que ela tem uma chance, pois os programas de lá oferecem infinitas segundas oportunidades. Mesmo para ela tão conhecida, a diferença será se as pessoas aceitarão isso, já que ela assume a responsabilidade. Então, quando você olha para isso e pensa no caso dela, no que ela está passando e na quantidade de atenção que está sendo trazida para cá, como é difícil a vida lá. Quero dizer, a gente fala sobre algumas das vantagens, a gente fala sobre alguns dos benefícios, mas no dia a dia, o quanto isso é desmoralizante, o quanto isso é deprimente. Como é difícil se manter motivado. De novo, a gente volta para como é lá dentro. O que a gente não está vendo? Sim, a tortura mental é grande. Muitas coisas que você pensa que discutem lá dentro, na verdade, não acontecem. Você passa a maior parte do tempo lá dentro ouvindo, só para você ter uma ideia. São 300 mulheres em um dormitório aberto, apenas 150 beliches jogadas em um galpão. E tem de 8 a 10 desses no complexo inteiro. Então você fica ouvindo mulheres gritando o mais alto que podem por nada. Você disputa as linhas telefônicas enquanto gritam próxima no dormitório durante a contagem e espera numa fila de 300 pessoas pelo micro-ondas. Mesmo assim, tem esses luxos. Você pode comprar mantimentos no Walmart e guardá-los sob a cama, mas sem conseguir usar o micro-ondas compartilhado por 300 mulheres, isso não adianta. Então, apesar de tudo isso, você não tem sua liberdade. Você pode sair pela porta quando quiser, mas ainda assim eles dizem quando você pode ou não tomar banho. Eles dizem quando você pode ou não levantar e ir dormir. E isso é desmoralizante nesse ponto. É exaustivo. E se você não tiver a mentalidade para conviver com cerca de 3.000 mulheres criminosas e os comportamentos que vêm com isso, você não vai sobreviver. Existem episódios de violência? Sim, existem. Sim, existem. Eu vi poucos, mas geralmente é por algo pessoal. Nunca é por princípio como acontece com os homens. Normalmente é algo pessoal. Só vi violência séria quando alguém desligou a ligação de outra pessoa que precisava falar com a família por emergência. Esse tipo de coisa realmente faria as mulheres ficarem violentas. Jess, quero voltar a falar com você. Me conte sobre seu trabalho atual e como está ajudando as pessoas. Sim, então eu uso minha história, minha sobriedade e compartilho isso nas redes sociais o tempo todo. Isso ajuda muita gente. Trabalhamos com organizações sem fins lucrativos em vários estados para ajudar ex-detentos e pessoas em situação de rua a entrarem em reabilitação e casas de recuperação para a sobriedade. Vou levar essa motivação para a prisão no dia dos ex-alunos do Tapestry e motivar os detentos, mostrando que há algo diferente do outro lado. E independentemente do que você fez, de onde você veio, sempre existe uma volta por cima. E, aliás, você tem uma presença significativa nas redes sociais. Na verdade, isso foi uma das coisas que vimos, os vídeos que você estava fazendo sobre este lugar e também sobre o caso da Mackenzie Shirilla. É isso. Essa é uma maneira interessante de comunicar isso para o mundo. Sim, é divertido, é uma ótima oportunidade. Acho que é algo que quero compartilhar e meus seguidores parecem muito animados para ouvir. Lá dentro, há muitas oportunidades que eles têm. Como poder comer comida normal, tipo encomendas de comida, que você pode comprar online e enviar comida para alguém uma vez por semana.
E são refeições gourmet. Parece ter saído de um restaurante. Mas do outro lado desses programas, há detentos que estão aprendendo a cozinhar em um restaurante, em uma cozinha industrial, preparando pedidos por unidade. Alguns detentos recebem cheeseburger e frango com waffles, o que não faz muito sentido. Alguém do outro lado está aprendendo a ser um chefe industrial em restaurantes e pode levar essa habilidade para qualquer lugar. O mesmo acontece com os salões de beleza e os salões de manicure. Mackenzie Shurila pode ir fazer o cabelo dela e marcar um horário, pagando com o dinheiro da cantina. Mas há uma detenta do outro lado disso, aprendendo a fazer cabelo para entrar na indústria da beleza. Então, com certeza, existe um equilíbrio aí. É isso. Você está fazendo um ótimo trabalho. Agradeço por vir aqui e compartilhar sua perspectiva sobre essa unidade e o que Mackenzie Shurila pode estar passando. Continue com o bom trabalho, é realmente importante. Jess Dennison, obrigado por vir ao Sidebar. Claro, obrigada por me receber. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. E, como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Vocês também podem nos assistir na Peacock da NBC. Se quiserem me seguir, estou no X, Instagram e no meu programa na News Nation, Jesse Weber ao vivo, de segunda a sexta, às 23 horas no horário do leste dos Estados Unidos. Até a próxima, pessoal!